Kikimora é uma criatura da mitologia eslava que provoca medo e arrepios até os dias de hoje, quando seu nome é citado. Em diferentes versões de suas lendas, existem dois tipos de espírito. Um geralmente útil e outro prejudicial, ambos retratados como uma mulher, às vezes com um bico de galinha ou bico de pato. Uma Kikimora também pode ter o focinho de um cachorro ou algum outro aspecto do rosto ou corpo de um animal, mas é sempre feminino e pode aparecer simplesmente como uma velha, uma linda garota ou um serviçal. As brigas de família eram atribuídas a esses espíritos que, segundo se pensava, agiam porque as pessoas da casa não conseguiam mantê-la em ordem ou porque geravam energias negativas por meio de seu comportamento. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. A Kikimora, que, segundo os mitos, tem uma relação com o espírito masculino conhecido como Domovoi, que é geralmente benevolente, enquanto o do pântano, às vezes associado à entidade Leche, sequestra crianças e adultos desavisados, que se perdem na selva e também entram nas casas pelo buraco da fechadura para causar o caos. Alguns acreditam que a Kikimora associada aos Leche ou os Domovoi do pântano é uma Kikimora ligada à magia negra e bruxaria. Em algumas versões da lenda, até dizem que a famosa bruxa Baba Yaga é de certa forma uma Kikimora. As raras Kikimoras que são gentis, bondosas e que aprovam a manutenção da casa vão contribuir e ajudar no trabalho doméstico, só causando problemas se as pessoas forem preguiçosas e não conseguirem manter a ordem. Se alguém deseja se livrar de uma Kikimora, a maneira mais segura é manter a casa tão limpa a ponto de aborrecer e deixá-la zangada. Dessa forma, ela irá embora e procurará outro lar. Essa crença inspirou as mulheres a serem diligentes no trabalho doméstico. Da mesma forma, as crianças aprenderam que a Kikimora era atraída pelo barulho à noite e, portanto, deveriam ficar quietas e ir para a cama quando ordenadas. Se não obedecessem, uma Kikimora iria tirar o fôlego, causar pesadelos terríveis ou levá-los embora. O mito lendário e macabro se desenvolveu em algum momento antes do século XIII, quando o paganismo eslavo foi substituído pelo cristianismo. Mesmo após a aceitação e disseminação do cristianismo, que desvalorizou e descartou muitas entidades sobrenaturais eslavas, a Kikimora continuou como uma realidade nos lares eslavos, simplesmente porque a crença ajudava a manter a ordem e a disciplina e explicava o inexplicável, incluindo terrores noturnos, itens perdidos, mortes de mulheres e crianças, e ruídos ou ocorrências estranhas em casa. A palavra Kikimora possivelmente vem do russo kukumopa, um nome cujo significado é debatido. Possivelmente o nome pode ter derivado da palavra finlandesa para espantalho. Outras sugestões ligam a etimologia às palavras para demônio, morte, desonestidade, pesadelos, choro ou uivo. A conexão do nome com os conceitos de morte, choro e uivo faz mais sentido porque a Kikimora, entre suas muitas outras atividades noturnas, era considerada a causa da paralisia do sono, durante a qual uma pessoa estava acordada, mas imobilizada. Se pensava que a Kikimora estava sentada no peito da pessoa durante esse tempo, impedindo-a de chorar e aterrorizando-a com pensamentos de morte. O conceito de espírito doméstico aparece em culturas ao redor do mundo desde a antiguidade até o presente. Segundo os mais variados mitos por todo o mundo, esses seres habitavam as casas como protetores da família e ajudantes. Isso, claro, se esses espíritos fossem devidamente tratados com respeitos e honrados. Caso contrário, causariam muitos problemas para os habitantes da casa. A Kikimora pode ter se originado em uma lenda com Svarog, o deus do fogo na mitologia eslava e religião pré-cristã. Segundo o mito milenar, Svarog criou um lar ideal para todas as belas entidades que o cercavam no céu, mas com o tempo, vários desses espíritos ficaram insatisfeitos com seu paraíso e queriam as coisas do seu jeito. Os espíritos conspiraram para derrubar Svarog, mas ele era um deus e sabia do plano maquiavélico muito antes de ser colocado em prática. Furioso, Svarog pegou os conspiradores e os lançou dos céus para a terra, onde ele decretou que eles permaneceriam para sempre. Eles caíram pelos céus e nas chaminés das casas, alojando-se na lareira. Arrependidos de sua tolice, eles juraram cuidar dos habitantes das casas, mantendo o fogo aceso, alertando a família sobre possíveis perigos e ajudando a manter a ordem e as energias brilhantes no lar. O cristianismo suprimiu as crenças pagãs eslavas ou as transformou, e muitos detalhes da antiga fé foram perdidos.
Não há, portanto, uma data definida para o aparecimento do mito da Kikimora na cultura eslava, nem para este conto em particular. Portanto, a conexão é totalmente especulativa. Os espíritos domésticos nessa história não são conhecidos por agirem quando se sentem menosprezados, o que é uma característica significativa das Kikimora. Então pode não haver nenhuma conexão. É possível, no entanto, que o conceito de espírito doméstico, particularmente eslavo, tenha se originado ou tenha sido influenciado por esse conto, já que a Kikimora é quase sempre associada à lareira e dizem que vive atrás do fogão. Mesmo assim, na lenda, sua origem não tem nada a ver com a lareira, mas geralmente envolve a morte trágica de um bebê ou criança, uma mulher, seja antes do casamento, no parto ou na velhice, ou uma mulher sendo seduzida por uma entidade demoníaca. Não existe uma história de origem única para elas, mas sim uma variedade de eventos pensados para lhes dar a vida. Acreditava-se que crianças natimortas e abortos espontâneos se tornavam uma Kikimora, assim como uma criança que morria antes de ser batizada. A alma de uma mulher que cometeu suicídio também era considerada uma Kikimora, assim como as de matriarcas que costumavam supervisionar a casa e se recusavam a sair quando morriam. Crianças amaldiçoadas por seus pais por qualquer motivo também eram consideradas prováveis candidatas, pois a maldição chamava a atenção do diabo para a criança, que então começava a trabalhar suas influências até que a alma da criança se transformasse em uma Kikimora. Como o espírito era entendido como feminino, principalmente as meninas corriam risco, mas parece que os meninos também podiam ter sido transformados. Mulheres jovens em idade de casar eram consideradas especialmente suscetíveis à magia diabólica, na forma de jovens bonitos, na verdade, demônios, que as seduziam com presentes luxuosos, ou geralmente deixavam itens atraentes ao longo dos caminhos que a mulher percorria, e se ela trouxesse um para casa, ela daria permissão ao demônio para entrar na casa. Assim que o demônio engravidava a mulher, ele saía imediatamente e os presentes viravam cinzas. Seu filho nasceria deformado, com orelhas pontudas, e depois se tornaria em uma Kikimora. Um medo comum tinha a ver com o Changeling, uma criança demoníaca que substituía o filho real, geralmente na infância, e isso era associado a uma Kikimora. Acreditava-se que o espírito entrava pelo buraco da fechadura de uma casa, substituía o filho de alguém pelo seu e saía silenciosamente para criar o bebê como uma Kikimora. O buraco da fechadura, em comum com a porta, chaminé ou outras aberturas da casa, é um local de entrada de demônios, bruxas ou diabo. Se a chave fosse deixada no buraco da fechadura, nenhum espírito maligno poderia entrar. O medo do buraco da fechadura aberto é muito maior quando há uma criança recém-nascida em casa, devido à crença nos changelings. Uma vez que o filho da Kikimora é trocado pelo bebê mortal, os pais o criam como se fosse seu, até perceberem um comportamento peculiar, que os alerta para a verdadeira identidade de seu filho como uma Kikimora. A Kikimora é geralmente representada como uma velha com roupas desbotadas ou esfarrapadas e um lenço na cabeça, mas ela pode assumir muitas formas diferentes. Às vezes é uma mulher com bico de galinha ou algum outro atributo de animal doméstico. Outras vezes é uma bela jovem. Ela pode assumir a imagem de um membro da família falecido ou pode aparecer como uma entidade peluda, semelhante a uma cabra com olhos e chifres brilhantes. Ela às vezes é associada a bruxas, e algumas das possíveis origens das bruxas foram ligadas à criação de uma Kikimora. Assim como Baba Yaga atacava os jovens, uma Kikimora também o fazia, e ambos tinham poderes sobrenaturais significativos. Este aspecto da Kikimora está em desacordo com seu papel como uma protetora benigna e ajudante em casa, mas é entendido como aplicável com mais frequência a apenas um dos dois tipos de Kikimora. Conforme observado, o espírito é de dois tipos distintos, um benigno e outro malévolo. A prestativa Kikimora viverá feliz com uma família e ajudará na organização e limpeza de uma casa, a menos que seja desrespeitada. Esse espírito é entendido como tendo, de certa forma, fortes laços com o Demovoi da casa, que também é benigno e solidário, a menos que se irrite. Quando a família se muda, as brasas do antigo fogo da chaminé são levadas para a nova casa, e o Demovoi é recebido lá quando o novo fogo é aceso. Segundo as lendas, ele é um velho de barba grisalha, muito parecido com o chefe vivo da família. Seu nome correto nunca é usado. Ele é chamado de ele ou avô. Algumas vezes, a ceia é deixada de fora durante a noite para o Demovoi, que está sempre ocupado, protegendo-se contra a intrusão de espíritos estranhos e hostis.
Existem vários tipos de Domovoi, como o espírito do celeiro, o espírito da cozinha ou o espírito do banheiro. Segundo o que acreditavam os antigos eslavos, toda casa os tem. O Domovoi é entendido como a personificação de uma vara, o deus pré-cristão de uma família, e seu objetivo é garantir o bem-estar dessa família. Quando uma família se muda, se o Domovoi não for formalmente convidado, ele permanece na antiga casa e brigará com o Domovoi da nova família, causando todo tipo de transtorno até que o convite seja devidamente feito e ele se mude para a nova casa. A Kikimora associada a Domovoi serve a esse mesmo propósito como uma entidade protetora, mas a Kikimora ligada ao Leshe é um tipo de espírito completamente diferente. Leshe é uma entidade sobrenatural que reina sobre a floresta, protegendo a vida selvagem, as plantas e as árvores do abuso por parte dos humanos, permitindo uma caça respeitosa e a colheita de madeira. Seu nome é derivado da palavra les, que significa floresta. Ele é descrito como tendo a forma de um humano, mas com carne estranhamente pálida, olhos verdes, barba verde e cabelos longos e desgrenhados, usando botas nos pés errados e sem projetar sombra. O Leshe era um metamorfo que podia ficar tão alto e parecido com as árvores da floresta ou assumir o tamanho de uma folha de grama. Ele conhecia e sabia fazer todos os barulhos da floresta, enganando os humanos que por ali vagavam. As pessoas que vagavam pela floresta, ou aquelas que o Leshe achava que estavam ali para causar problemas, eram atraídas cada vez mais para o fundo dos matagais e nunca mais eram vistas. O Leshe tinha relações muito próximas com uma entidade semelhante, geralmente conhecida como Lesóvica, com quem teve filhos conhecidos como Lesonk, que cresceriam para encontrar suas próprias florestas para proteger. A figura de Lesóvica às vezes é associada ou substituída por uma Kikimora que vive nos pântanos próximos às florestas. Essa Kikimora é temperamental e antagônica, e é atraída para casas com energia escura, como aquelas em que a violência doméstica é uma ocorrência diária, entrando pelo buraco da fechadura. Uma família ficaria sabendo de sua presença pela manhã por suas pegadas molhadas no chão, mas logo conheceria sua ira quando ela quebrasse itens, roubasse objetos, causasse pesadelos, e até sequestrando crianças, especialmente aquelas que foram amaldiçoadas por seus pais, ato esse também associado ao Leshe. A criança sequestrada seria então criada para se tornar uma Kikimora maligna. As Kikimora, como a maioria das entidades sobrenaturais, serviam para encorajar a observância de valores culturais. Se uma mulher não mantivesse uma casa limpa, se um marido fosse abusivo e preguiçoso, se os filhos fossem mal disciplinados, se pensava que eles estavam enviando um convite a uma Kikimora para habitar a casa. Uma vez dentro de casa, conforme observado, só se podia livrar-se deles invertendo o comportamento, respeitando sua presença e deixando-lhes presentes e lanches para agradá-los. Os espíritos também explicaram eventos trágicos, como a morte de uma criança, jovem, gestante ou matriarca que estava com boa saúde. Esses eventos foram atribuídos às Kikimoras malévolas do pântano, que poderiam facilmente pegar uma criança que era amada e desejada como aquela cujos pais a amaldiçoaram. Elas também eram consideradas a causa de aborrecimentos mundanos, como a perda de objetos comuns. Se alguém não conseguisse encontrar algum objeto, como uma enxada ou uma lanterna, a culpa era sempre de uma Kikimora, e elas não tinham obrigação de devolver nada. Nos livros e nos jogos da franquia The Witcher, a Kikimora é apresentada como um enorme monstro parecido com uma aranha com uma casca grossa. O autor, Andrzej Sapkowski, se baseou no conhecimento eslavo para criar muitas das criaturas que o herói, Geralt de Rivia, o Witcher, luta, mas mudou-as significativamente para fins dramáticos. No mundo dos romances, shows e jogos, um guerreiro lutando contra um pequeno espírito doméstico com um bico de pato pareceria absurdo, mas aqueles que afirmam ter enfrentado uma Kikimora raivosa provavelmente prefeririam enfrentar uma aranha gigante a qualquer momento. A figura da Kikimora é mais conhecida hoje pela série de televisão da Netflix, The Witcher, adaptada dos livros, embora a Kikimora em todos eles não tenha nenhuma semelhança com a figura mitológica. A crença na Kikimora continua nos dias atuais através da religião popular eslava e sua associação com o diabo e as forças demoníacas no cristianismo eslavo. Você já conhecia a real Kikimora da mitologia eslava? Ou só conhecia a versão de The Witcher? Deixa sua resposta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha algum tema mitológico que queira ver por aqui em um próximo vídeo, escreve aqui nos comentários que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!